Eu acho que ele só não fugiu ainda, não tentou fugir, porque a defesa dele já deve ter tido a informação que se ele tentar, ele vai ser preso. E também eu acho que tem a questão da saúde dele mesmo também. Que tá uma merda. É óbvio que ele tem alguma coisa no bucho dele. É óbvio que tem um alien. Era o Exterminador que saía? Era o Exterminador? Não, Exterminador não. É o Alien, é o Alien. Não era o Alien, não, homem. Era aquele que o pessoal ficava acho que era em Marte, não tinha oxigênio. Aí tinha uma mina de oxigênio. Era o Exterminador, não. Era o Vingador. Não era Vingador do Futuro? Tinha a Mulher dos Três Peitos. Aquele filme. Eu acho que eu tô tentando. Eu acho que até um livro do Arthur C. Clarke, se eu não me engano. Ou é do Philip Dick. Nossa, acabei de fuder acabei de fuder minha busca no Google. Mulher de Três Peitos, filme. Mas é aquele filme que tem Vingador do Futuro, Total Recall. Total Recall, eu acho que é do Arthur C. Clarke, viu? Inclusive, eu acho que sim. Tenho certeza. Que coisa aleatória. Toda vida que eu venho aqui, a gente começa uns papos aleatórios muito doidos, né, Pedro? Do nada. Doneida. Do Schwarzenegger, sim. Schwarzenegger tá no filme. Que a Sarah começou a falar de Alien, Exterminador, eu pensei em Predador, e aí, tipo, não tem nada a ver. Eu adoro, inclusive. É bom. Adoro. E aí, mas foi por que eu falei? Lembrei agora, porque sai um cara do bucho do Avatar, né? Da figura lá no final do filme. E aí, assim, obviamente, tem uma questão da saúde do Bolsonaro. A origem daquilo ali, as pessoas questionam se quiserem, né? Eu não questiono, não. Mas que ele tem alguma questão de saúde, ele tem, isso é evidente, né? Isso é evidente. E que ele explora também é evidente. Mas ele tem. E a justiça vai levar isso em consideração, porque ele é um homem idoso já, sim, com essas questões de saúde, e é um ex-presidente, né? Sim. Eu acho que a prisão do Lula foi uma coisa tão arbitrária, asquerosa, desumana e cruel, em todos os aspectos. Que a gente tá meio preso naquilo, né? Que aquilo ali criou um parâmetro na nossa justiça, né? Lula sofreu para que ele não sofresse. Olha que coisa irônica, né? É uma loucura. E uma coisa que a gente tem que parar para pensar, assim, o pessoal traça muito paralelo, primeiro, assim, e eu acho o Alexandre de Moraes muito punitivista, tá? Mas eu não... Com todos os defeitos que você possa colocar no Alexandre de Moraes, ele não é o Sérgio Moro, gente. Até pelo nível de juiz que ele é. Ele é alfabetizado. Superior. Ele é alfabetizado, é instruído. O Alexandre de Moraes, as pessoas esquecem, tá? O Alexandre de Moraes é um homem de direita. O Alexandre de Moraes teve como orientador o Dalma Dallari, que é um cara de esquerda. Ele foi muito bem instruído pela faculdade, pela USP, ele é muito bem formado. E assim, o Bolsonaro está tendo todas as garantias. E é o que eu acho importante também as pessoas saberem, Sara. O Lula, quando ele se entrega ali no sindicato dos metalúrgicos em São Bernardo, eu estava lá, eu vi. Ele teve atitudes completamente diferentes do Bolsonaro. Muita gente recomendou para o Lula fugir. E ele não acatou. Se fosse o Bolsonaro no mesmo papel, o Bolsonaro já teria picado a mula, gente. Não, se fosse o Bolsonaro naquele papel... não teria uma multidão de pessoas protegendo, acalentando e dando força ao presidente. Teria gente armada. Fazendo merda. Fazendo merda. Pedro, eu subi outro vídeo aqui sobre o Bolsonaro. Oba. Por que o Bolsonaro não passou a faixa? Um momento de sincericídio. Vamos ver juntos aqui. Hoje a live tá boa. Essa pergunta, por que não passou a faixa? Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Tu tem que tirar o outro. Peraí. Agora vai. Essa pergunta, por que não passou a faixa? Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Só ele concordar comigo. Eu me submeter a um... mas eu não iria perguntar para o senhor. Não, eu sei que o senhor não ia perguntar. Mas seria... A maior vaia da história do Brasil. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. É isso. Que a preocupação do cara é vaia, é aplauso. Ele na verdade, ele não foi presidente do Brasil, ele foi um animador de palco, né? Ele foi um... É um merda.
teve uma coisa que me chamou muita atenção, foi a sequência dos militares querendo explicar que Freire Gomes jamais colocou a bilola na mesa, né? E encarou e falou grosso. Assim, a grande preocupação deles era dizer isso. Não, ele não falou grosso com a gente, não. Sim, eles estavam prestes a assumir qualquer coisa, menos o fato de ter sido... E me chamou muita atenção ontem. Do Braga Neto você não viu, você viu do Paulo Sérgio? Eu vi um pedaço, porque eu estava prestes a... Cara, a do Paulo Sérgio, eu vou falar uma coisa para vocês. Assim, o Paulo Sérgio o do Bolsonaro foi terrível, porque é terrível, é traumatizante ouvir o Bolsonaro. Mas o do Paulo Sérgio foi um negócio surreal, assim, e não foi só briga com o advogado. Ele falou uma coisa sobre isso que você está falando aí, dos papos dos militares, né? Ele falou, não, a gente não tentou dar golpe. A gente falava dos maluquinhos das redes sociais, era como uma conversa de bar. E assim, e a gente levava tudo pro Cid, e a gente usava o Cid. Eu falei, cara, eles detonam o Cid, falam basicamente que o Cid é corrimão, todo mundo passa a mão, faz o que quiser com o Cid, entrega o que quiser pro Cid, que tudo foi discutido como se fosse um papo de boteco. Gente, vocês são comandantes. Vocês não podem falar as coisas como assim, tem documento. E assim, é surreal, cara. O Anderson Torres, você falou assim que ele estava aliviado. Eu falei, ele estava aliviado porque tinha o Paulo Sérgio. E o Paulo Sérgio... Para comer a bronca. Para comer a bronca. O Anderson Torres estava com um negócio mal explicado, que assim, foi o dia 8, que ele não consegue explicar, aliás. Eu estava na Disney, pedi o celular. E não tem explicação aqui. Não tem explicação aqui. Vai preso também, não tem jeito. Você não escapa, não. Exato. Mas assim, o Paulo Sérgio foi um negócio... um troço inacreditável. Parecia que assim, eles transformaram na presidência da República num boteco de sexta que eu vou, cara. Mas assim, ficou muito evidente, né? Como praticamente cada um ali representava um arquétipo do serviço militar. O Anderson Torres e eu acho que o Anderson Torres, ele é aquele arquétipo do cara mais preparado, dessa geração mais nova, né? O Ramagem também, eles têm um perfil muito parecido. Sim. E são terríveis, tá? Não é porque eles estavam falando bonito ontem. O Ramagem é o arquiteto. O Ramagem, para quem não lembra, no dia que o Bolsonaro leva a facada no bucho, é quando ele acende. Ele é o cara responsável por toda a segurança do Bolsonaro. Ele provavelmente é o cara que sabe tudo ali. Ele é o cara que, inclusive, foi colocado para proteger os filhos do Bolsonaro, né? Para ser paredão. E você percebe até pelo cuidado que eles têm com a própria imagem, né? Tanto o Ramagem quanto o Anderson Torres têm botox. Eles têm... Porque, assim, eu curto esses procedimentos. Não faço porque sou pobre. Se eu não fosse, eu faria todos. Eu teria um rosto novo. Então, eu sou muito ligada nisso. Assim, eles representam muito essa geração que pensa nas redes sociais, pensa na própria imagem. O Heleno Foda-se. A escória desse exército, né? Tigrão no Haiti, Tchutchuca no interrogatório. E o Heleno tá no foda-se, porque ele sabe que ele tá muito velho e ele vai tomar uma cadeia, mas vai ficar em casa. Não, e essa história dele não responder o Alexandre de Moraes, falar só com o advogado geração Z, não se enganem que não tem nada a ver com medo. Advogado com fome. A postura do Augusto Heleno, ela é ventilada como cara assim, porra, ele é tão durão, ele é tão turrão que ele não falou com o Alexandre de Moraes. Isso não é ventilado ali como covardia. O Garnier também, ele é um arquétipo muito comum. Todo mundo, né? Tá comigo aqui, ó. Saragóis não bote Ai, meu filho, eu só não coloco... Mas, ó, no dia que o Atushi triplicar meu salário, eu venho até com a orelha na testa. Pesquiso todos esses procedimentos, gente. Todos. Pedro, eu subi outro vídeo aqui, porque assim, o Gonê... Gonezão das massas agora, né? Gonezão das massas. Reinaldo Azevedo com cabelo. Muito cabelo, inclusive, né? Cabelo, inclusive. O Gonê, na segunda-feira, ele teve uma postura, sei lá, foi esquisito, mas também o Mauro Cid está fazendo delação há 5 anos, né? Assim, a gente não aguenta mais.
Mauro Cid já virou doutor de delação, já. O Mauro Cid, o Wi-Fi dele conecta ali automaticamente quando ele chega. Não, o celular dele foi apreendido. Mas, enfim, e aí muito se falou da postura meio brocochô do Gonê, né? Mas eu entendo que é porque não tem muita coisa para se extrair. Eu achei que o Gonê com o Bolsonaro foi excelente. Eles fizeram policial... Não é nem policial bom, policial mau ali, o Alexandre de Moraes e o Gonê. Foi o policial bom e o policial dormindo, excelente, né? Que é o Gonê. Dormindo, assim, acordou assim do nada. Mas assim, ele, mesmo nesse tom tranquilo, nessa marcha lenta, nesse jeito meio né? Ele fez as melhores perguntas ao Bolsonaro. Fez. Coloquei assim, aí, viu? Fiz uma montagem. Eu acho que não é policial bom e policial ruim, é tipo jogo de vôlei, sabe? Um levanta pro outro cortar. Perfeito. Acho que foi mais isso. Exatamente. Concedido no dia 3 de agosto de 2021, o senhor Bolsonaro afirmou: se o ministro Barroso continuar sendo de agosto... Deixa eu pausar um pouquinho. A Sara botou até mais rápido para a gente ficar mais acordado com o Gonê falando. 2021, o senhor Bolsonaro afirmou: se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, quer processos contra mim, se o povo assim o desejar, porque devo lealdade ao povo brasileiro, uma concentração na Paulista para darmos um último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado para que eles entendam o que está acontecendo. Passem a ouvir o povo. Eu estarei lá. Em seguida, no dia 7 de setembro de 2021, o senhor Bolsonaro voltou a desferir ataques ao ministro Roberto Barroso, especialmente também a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. E ele, se referindo ao presidente do Supremo Tribunal Federal à época, o ministro Luiz Fux, o senhor Bolsonaro disse: ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. Eu gostaria de saber qual era o objeto dessa ameaça feita publicamente. O que é que o Poder Judiciário poderia sofrer? Excelente pergunta. O senhor deve conhecer meu temperamento dentro do Congresso. Eu respondi uns 20 processos de cassação lá dentro. E aí você ataca o presidente do Supremo? Muitas vezes errei. A gente tem algo pessoal entre nós dois. Assim, eu relevo muita coisa. Parece que ele não marcou isso aí, não me esquece. Então, esse atrito com o então advogado Barroso vem lá de trás. Não tem nenhuma ameaça a nenhum poder. Por que ele tinha pronto um discurso decretando medidas de exceção? Realmente foi aprendido na minha mesa esse documento, esse papel, né? Quem mandou para mim foi o doutor Paulo, meu advogado, que extraiu do inquérito. Me permite uma palavra, excelência? Pode continuar. Interrogatório, não. Mas depois... é isso que aconteceu. Foi ele que imprimiu. Ele mandou para mim, que ele estava com o processo na frente, né? Eu pedi uma cópia, como pedi cópia de outras partes do processo e mandava por zap para mim imprimir. Mas, desculpa, ele imprimiu o seu discurso? Não, o discurso não é meu, não. Foi pegando alguém pegou em algum lugar esse discurso aí. E foi parte do inquérito. E daí foi mandado para mim. Eu tomei conhecimento quando ele mandou para mim. Eu acho, como diz aqui, seria o telefone do Cid. O senhor Bolsonaro gosta de enfatizar que sempre atua dentro das 4 linhas e que atua de modo institucional. Mas na reunião a reunião ministerial do dia 5 de julho de 2021, em que o senhor Bolsonaro disse que não era para ter sido gravada, tratava-se de um ato oficial. E eu gostaria de saber se o senhor Bolsonaro considera adequado mobilizar recursos públicos, convocar uma reunião oficial para apresentar posições pessoais sem comprovação e incentivar ministros do Estado a confirmar e a divulgar uma narrativa sobre fraudes eleitorais, sobre um sistema impróprio de funcionamento do sistema eleitoral. O meu temperamento, a convocação não foi para aquilo. Aquilo foi num momento ali de, como fosse um intervalo, o início do que nós temos que tratar ali. É o meu jeitinho. Locais mais... É o que o pessoal falou aqui, ó, né, Maria Elisa. Bolsonaro botou tudo na conta do jeitão dele, não respondeu nada e não consegue. É que eu tenho uma personalidade forte.
A máxima Gente, eu do tentei um canalha, golpe né? de Estado porque eu tenho uma personalidade forte. Ele é de Áries. Ele é de Áries, gente. É tipo aquele boy tóxico que fala, mas é o meu jeitinho. É o meu jeitinho. Cara, eu falei... Não, vou falar não. Eu ia fazer coisas aqui. Mas, assim, ontem eu utilizei essa frase umas 5 vezes, assim. É o meu jeitinho. Gente tóxica. Gente de tóxica. Áries. Importante tem o horário do lanche ali, do desabafo, falar o que não deve. Aí isso aí não foi nada pensado, né? Fazer aquela reunião para fazer exatamente isso. Foi um momento de descontração ali naquele evento, dado o meu comportamento, que o senhor já sabe que depois daquela sessão secreta com 29 palavrões, né? Infelizmente eu tenho melhorado, mas estou longe ainda de atingir um nível mais... Tenho melhorado. Macho Isso é a versão melhorada, viu, gente? Isso é a versão melhorada. Ele tá desfazendo assim a cara dele. O cabelo, a peruquinha, daqui a pouco aí vai ficar tudo branco, ó. Já tá desgastado. mais civilizado para conversar. Só aproveitando essa questão, nessa reunião que era ministerial, por que a presença do candidato a vice-presidente Braga Neto se ele não exercia mais nenhum cargo público? Olha aí. Eu nem sei porque ele estava lá, nem sei se ele estava lá. Ele estava ao seu lado. Mas tudo bem. Não vê nada demais ele estar presente ali, como se tivesse um deputado, um senador ali, também poderia assistir ali aquela reunião. Eu gostaria de indagar como que ele enxerga medidas de anulação de eleições, prisão de autoridades, como que isso se enquadraria dentro da normalidade constitucional, e essas são medidas que estavam previstas nos atos que foram cogitados durante esse período. Voltando à pergunta anterior, em julho ainda não era o período eleitoral. Então o Braga Neto está apenas descompatibilizado. Não houve essa história de prender quem quer que seja. Tá? E nós voltamos para a Constituição, que é a nossa base, quando entendemos que não podíamos fazer mais nada no TSE. Tem de ver o valor da multa. Eu desconheço até no Brasil aqui qual advogado que peticionou alguém e cujo cliente foi multado. Eu entendo, né, posso estar errado. Se o senhor ministro, se o TSE apenas indeferisse, tá? Ia ter mais uma ou duas, talvez 3 petições, está encerrado o assunto. Quando houve a blindagem, porque essa multa podia aumentar, porque a acusação foi litigância de má-fé, ou até uma outra medida administrativa mais grave contra o Partido Liberal. Sobrou para a gente buscar uma alternativa na Constituição que, rapidamente, não foi discutido, foi conversado, hipóteses de dispositivos constitucionais. Como disse o ministro Fux aqui, nada foi assinado, não foi dado um pontapé inicial de nada. Fora daqui, a gente não tem mais o que fazer. E, rapidamente, foi decidido que nada mais podia fazer, tanto é que acalmou tudo e cada um foi cuidar da sua vida. É a segunda vez que o senhor fala isso, então acho que é importante esclarecer. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de Estado de sítio, Estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, isso? Sim, senhor. Okay. Essa é a minha... Confirmou o golpe. Confirmou o golpe. É o que você falou, o Gonê, do jeitão dele todo burocrático, ele faz as perguntas certas. É um jogo de vôlei mesmo, tá, Sara, para o Xandão depois cortar. Exatamente. Fala, então o senhor quis fazer o estado de sítio porque não tinha mais recursos no TSE. Sim, senhor. Exato. É isso. E não precisa, gente, é o que a gente tá falando agora. Não precisa de espetáculo, Xandão, não precisa humilhar o Bolsonaro para isso. E aí tem uma coisa interessante que o Alexandre de Moraes, eu defendo muito isso, ele nunca deixou que essa situação com o Bolsonaro fosse, ele nunca se deixou arrastar, vou reformular aqui, ele nunca se deixou arrastar para o campo pessoal, que é o que o Bolsonaro tenta fazer. E eu achei, assim, eu achei muito estranho essa coisa da brincadeira, eu achei ele um pouco permissivo ontem, eu estava achando estranho. Quando eu vi a fala do Gonê, eu fiquei, cara, eu entendi, ele deixou o Bolsonaro à vontade para chegar, o Gonê, desse jeito aí, marcha lenta. Que é o papel correto, tá? O juiz é o mediador, o juiz não é o Ministério Público. Quem tem que fazer essas perguntas incriminadoras é o Ministério Público, não é ele.
Ele tá ali Até mediando. porque não é ele tá ali- papel de juiz ficar tentando pegar ninguém, né? Não é papel Exato, de juiz. exato. O Gonê desse jeito assim torto dele, que a gente vê, é claramente um cara conservador de direita e tal, mas ele tá imbuído dessa missão de jogar o Bolsonaro na cadeia, é para impedir o golpe mesmo. Esse E a jeitinho última Bob's pergunta, Burger, né? Hã? Ele não tem um jeitinho Bob's Burger? Tu se liga o Tem. desenho? Bob's Burger. Ele é muito Bob's Burger. Deixa eu mostrar aqui para quem não conhece, que Qual era o Bob's gente, Burger? como a gente fala aqui no Ceará, é cagado e cuspido. Ó, Vamos ver. Bob's Burger. Deixa eu tirar aqui. Nossa, é igual, cara. é É igual. igual. Puta merda, ó. Bob's Burger. O Gonê. senhor sabe que o seu partido recorreu e perdeu, só para... Não, daquela multa, 22 milhões? Sim, perdeu no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Foi recurso apenas em cima da multa, então, Exato. não do mérito. Não, de tudo. eu gostaria de saber se o réu, se o Bob's senhor Burger. Bolsonaro entende que, pelo fato de não se conformar com uma decisão de um judiciário, Aline. se isso se conforma com as 4 linhas da Constituição, convocar comandantes militares para debater o assunto. Olha, foi um convite. Por que comandante militar? Tem a mesma formação minha. Fizemos a mesma academia. Fizemos as mesmas escolas de aperfeiçoamento. E o militar, nas horas boas e ruins, estão contigo. Eu não tinha clima para convidar ninguém para discutir qualquer assunto. Sobrou a eles, né? Até como um desabafo ali, não entre nós, eu para com eles. E eu ouvi o Paulo Sérgio, ouvi o Freire Gomes, ouvi o Garnier, e não pude ouvir muito ali o Batista Júnior, porque ele pouco falava, quase nada falava, ele nem leu o que seria a tal da minuta que ele acusa, ele declarou que nem chegou a ler aquele assunto. Então o militar é aquele que está do teu lado nas horas boas e nas horas ruins. E eu confesso que muita coisa que eles falam, eu absorvi. E chegou à conclusão rapidamente que não tinha mais o que fazer. Esse governo ia cair de maduro, como está caindo, né? Eu queria que não fosse assim, porque a população está sofrendo, e o retorno, não digo meu, né, mas o da direita, o dos conservadores, ou de alguém diferente da esquerda, alguém de centro, acontecerá com toda certeza por ocasião das próximas eleições. Agora, doutor procurador, por favor, tá? Só pode confiar nos militares. Tá? Momentos bons e momentos ruins. E eu reforço, ao ir conversar com eles, o objetivo é, dada a nossa formação, o respeito e a consideração que existe entre nós, tanto é que eu nunca tratei um comandante de força ou um ministro da defesa como superior, sempre tratei com a mais alta dignidade e respeito. Isso aí nos fez aqui conversar sobre um assunto que desde a primeira reunião já sabia que não podia dar em nada, mas apenas conversamos a título da minha parte, como desabafo. Entrevista. Puta merda, hein? Eu achei excelente esse momento de intervenção aí do Gonê. Gonezão das massas agora. Gonezão, nosso Bob's Burger das massas, ali intervindo e fazendo. Eu gostei do momento também que ele falou, nem vou botar o trecho, mas quando ele falou dos 22 milhões bloqueados do PL. Esse dinheiro faz falta, viu, Alexandre? Ué. Exato. Não fizesse o que vocês fizeram, né, cara? Vamos questionar a urna. É uma coisa, cara. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.